Daniel, é justamente nesse assunto que a gente vai aprofundar. Inclusive, eu quero compartilhar um print do site da Prefeitura de Taquari, onde a manchete fala justamente sobre o desassoreamento e a dragagem dos rios ali na região do Vale do Taquari, as cidades mais atingidas ali naquela região, e obviamente essa discussão se amplia também para a região metropolitana. Inclusive, essa semana tem um encontro marcado entre prefeitos e entidades ambientais e até universidades para ampliar essa discussão do desassoreamento e também a dragagem dos rios e arroios. Para a gente ampliar esse assunto, eu vou conversar com o professor Fernando, lá da URGS, que nos atende gentilmente. Ele que é professor e também faz parte do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Professor, obrigado por nos atender. É um assunto que ganhou notoriedade por conta da tragédia que a gente viveu aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que a gente pode ampliar sobre esse tema, se tratando de desassoreamento e também dragagem dos pequenos rios aqui do Rio Grande do Sul e também dos arroios? Bem, obrigado por me receberem. Bem, vamos falar então de desassoreamento, né? Então é um assunto bastante controverso às vezes, polêmico, né? Mas a gente tem que partir de um estudo, né? Com um levantamento da situação de como que a gente sabe que está o leito de um rio, né? Então a gente precisa ter estudos, batimetrias para a gente saber como que tá esse relevo lá no fundo da água para a gente saber se vale a pena a gente fazer um investimento, né? Dragagem, desassoreamento são investimentos de grande vulto, né? Que a gente não pode simplesmente testar para ver se funciona, né? E então analisar depois de ter gasto todo esse dinheiro. Então a gente indica, né, que antes de qualquer desassoreamento a gente faça uma análise, saber fazer uma amostragem do tipo de sedimento também e entender como que é essa dinâmica de sedimentos do rio. Em geral, rios naturais, né, com a maior parte do seu território natural ou rural, como é o caso das nossas bacias aqui, a bacia do Rio Taquari, a bacia do Jacuí, consequentemente aqui embaixo o Guaíba também, ele está num equilíbrio, ele sempre está buscando um equilíbrio nesse transporte de sedimentos, né? Onde ele deposita sedimentos e onde ele erode, ele leva rio abaixo. E quanto menos a gente mexer num rio, mais próximo desse equilíbrio ele vai estar, né? No momento que a gente desassoria ele, né? Se alguém conhece aqui Porto Alegre, conhece bem o Arroio Dilúvio aqui, a gente tem a necessidade de fazer desassoreamentos, né? Por quê? Porque aqui é um canal em uma bacia pequena, uma bacia urbanizada, onde a produção de sedimentos já está em desequilíbrio pelo uso do solo que a gente tem, que é uma bacia urbana. Então, a gente tem vazões diferentes do natural, a gente tem produção de sedimentos diferente do natural. E no momento que a gente desassoria, a gente aumenta a capacidade de escoamento de um curso d'água, mas também a gente diminui a velocidade desse curso d'água quando a gente está com as vazões médias e baixas, né, abaixo da média. E o que que faz isso daí? Ele acelera o processo de assoreamento. Então, pode ser que esse desassoreamento ele seja muito paliativo, ele vai conseguir, né, diminuir em algum percentual o nível da cheia, mas por um período determinado. Ele tem um prazo de validade, que no momento que a gente amplia essa seção, ele vai diminuir a velocidade de escoamento e a gente vai ter um processo acelerado de assoreamento outra vez. Professor, eu quero pegar dois exemplos para a gente poder contextualizar e você também explicar um pouco das diferenças. Por exemplo, o rio Jacuí, que passa aqui por Cachoeira do Sul, ele é um rio de uma extensão bastante grande, ele talvez é o principal rio aí do estado do Rio Grande do Sul, cortando praticamente aqui a região central e caindo aí em Porto Alegre, na região metropolitana. E ele é um rio, diante da enchente, ele não se mostrou de uma maneira violenta. O que eu digo violenta, ele não veio em forma de enxurrada, atingindo o entorno dele, tanto as cidades como o interior. Ele apenas, entre aspas, né, a gente acaba minimizando um pouco, mas para contextualizar, ele encheu, o nível dele subiu e atingiu as áreas do entorno. E outro exemplo é aqui no município de Candelária, próximo à Cachoeira do Sul, onde passa o Rio Pardo.
Ali a fotografia após a enchente foi completamente diferente. Inclusive, no final de semana, o governador fez um vídeo liberando a ponte, o acesso, e nas imagens, um Rio Pardo já praticamente seco, bem diferente do que a gente via há 30 dias atrás, com um rio bastante cheio, levando a vegetação, casas, tudo que estava no entorno. Por que a gente encontra essa diferença nesses dois rios, claro, considerando o tamanho deles? Sim, exato. O Rio Pardo foi onde eu dei as minhas primeiras braçadas, foi onde eu aprendi a nadar, inclusive, né? Minha família é de Rio Pardo, mas eu vim muito pequeno aqui para a capital e morei aqui sempre, né? Então, conheço, né, de memória infantil até as condições aí do Rio Jacuí. E qual a diferença, né? Tudo que tu relatasse aí é exatamente isso, né? O comportamento do Rio Jacuí é bem distinto do Rio Taquari. O que que a gente tem no Rio Taquari? O Taquari a gente tem uma transição de um rio de montanha que vem antes do Taquari, a gente tem o Rio das Antas, né? Que ele troca de nome ali pela altura de Mussum. E ali, a partir daquele ponto, ele começa a mudar bastante a sua característica. Ele sai de um rio de montanha, que a gente chama, é um rio encaixado, ou seja, ele vem dentro de vales, bastante confinado, sem muita planície de inundação, não tem muito para onde ele inundar, né? Ele só tem condição de subir, né? De aumentar a sua cota. E no momento que ele vem descendo, passando por Mussum, Roca Salles, vem descendo Lajeado, Estrela, a gente tem um rio que vai para essa transição de um rio de planície, aonde a gente começa a observar também os seus meandros dentro da sua planície de inundação. Aí ele começa a perder a sua velocidade. E ele começa a ter esse comportamento exatamente como tu falasse, né? Que ele sobe, ele inunda as suas planícies, né? As suas várzeas laterais, ele acomoda a água ali, mas sem grandes velocidades. Ele tem velocidade importante no leito principal do rio, mas nas várzeas que ele vai ocupando, e as várzeas são exatamente, né, o que o pessoal, né, os engenheiros da Holanda que vieram aí falando, né, uma das técnicas que lá na Holanda eles aplicam, né, que é o chamado room for the river, ou seja, dar espaço para o rio, é o que a gente já naturalmente tem aqui. O nosso Jacuí já tem o espaço dele natural, ou seja, a gente não tem diques protegendo as áreas rurais ao longo do Jacuí. A gente já está dando esse espaço natural do rio, a gente já dá aqui. Tanto é que o comportamento dele ele ocupa essas várzeas e aí depois ele leva um longo período de tempo para esvaziar. É como se a gente enchesse um grande reservatório, que são essas várzeas, e depois ele devolve essa água para o leito do rio e ele vai descendo lentamente em direção à região metropolitana de Porto Alegre. Ok, professor. Outro questionamento: qual seria talvez o melhor caminho a curto prazo para tentar resolver um pouco essa situação? A gente sabe, eu já escutei inclusive de pesquisadores que até a geografia do Rio Grande do Sul, de relevo, de planícies, ela acaba influenciando também para esse tipo de tragédia em uma situação onde o volume de água é muito acima do esperado. Mas a curto prazo, qual seria a melhor saída para tentar reduzir um pouco o impacto dessas tragédias, se tratando de natureza e chuva em excesso? Em questão de geografia, de relevo, né? Esse é o relevo que a gente tem no estado, né? A gente não pode dizer que é a culpa do relevo, né? O relevo é assim. A chuva que cai nela, ela vai ter o comportamento condizente com o relevo, com a geografia que a gente tiver, né? Então, a partir daí, né? Dado os desastres que a gente teve, o grande impacto na sociedade, na economia que a gente teve, né? O que que a gente pode pensar para frente? Está se discutindo essa parte do desassoreamento, mas a gente tem que também pensar outras alternativas, né? E alternativas muito mais efetivas, que seria a gente respeitar a largura do rio, respeitar aonde ele ocupa essa planície inundável e a gente fazer o que a gente chama de zoneamento. A gente conhecendo esse comportamento do rio, a gente vai dizer o que que a gente pode utilizar em cada parte.
Saindo dessa área de grande destruição, a gente começa a ter essas áreas onde a água sobe, inunda, mas a gente não tem grandes profundidades e nem grandes velocidades. Aí a gente pode propor algum tipo de ocupação, né, adaptada, né? O que que a gente chama de ocupação adaptada para conviver com as inundações? São edificações que resistam, né, a ficarem submersas, construídas com materiais facilmente laváveis, instalações elétricas blindadas, que no momento que a água baixar, é um serviço apenas de limpeza desses revestimentos, tirou a sujeira de dentro de casa, a gente já pode imediatamente retornar à utilização dela, mas nessas regiões a gente não pode ter coisas como hospitais, escolas, a sede da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, não pode estar nessa região, porque serão as edificações públicas justamente demandadas durante um evento de cheia. Um alerta recebido onde a pessoa fica em dúvida de que atitude ela tem que tomar já é um alerta ruim. O alerta de inundação, né, ele tem que ser assertivo, ele tem que dizer para as pessoas de determinada região quando a água vai chegar, em que nível vai chegar e o que que ela tem que fazer. Esse seria um sistema de alerta qualificado que a gente chama, com informação que quem recebe essa informação consegue pesar ela e consegue tomar sua decisão, mais racional.